Este vídeo ele tem referência ao blog Esboços Bíblicos de um Cristão.blogspot.com. Então, como primeiro texto é chamado de Mateus, ele está em Mateus 9, no versos 9 e versos 10, que diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com eles e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Essa é a versão NVI, na qual estou lendo, e ela traz o texto corrido, chamado de Mateus. Mas algumas versões, como Revista Atualizada, a versão mais conhecida, ela trata o título de Vocação de Mateus, para o verso 9, e para o verso 10, Jesus come com pecadores. Entre o verso 9 e o verso 10, por causa dessa divisão, penso eu que muitas vezes somos levados a não se dar conta da continuidade desse texto. Eu percebo que do 9 ao 10 nós estamos falando do mesmo assunto. Mateus aceita a seguir Jesus, aceita o convite de Jesus e logo em seguida compartilha de uma refeição junto com publicanos e pecadores. Nós não sabemos o tempo entre o verso 9 e o verso 10, mas entendo que tem acontecido no mesmo dia, e acontecendo no mesmo dia nós ficamos com uma questão aqui: o convite para seguir Jesus e ao mesmo tempo darmos explicação de quem é Jesus. Embora eu sou membro de uma igreja batista e sou seminarista por esta igreja também, ele não tem o intuito de ser um texto teológico, um texto muito aprofundado. Ele trata mais de questões, eu tento tratar no texto as questões nas entrelinhas. O que o texto está nos mostrando nas entrelinhas e como a gente pode aprender com ele, como a gente pode trabalhar com ele e aprender a viver a prática, o dia a dia do Evangelho. Por isso que é Esboços Bíblicos de um Cristão. E o que me chama a atenção nesse texto, entre o verso 9 e o 10, é o convite de aceitar Jesus e o questionamento sobre quem é esse Jesus que você seguiu, que nós seguimos. E isso é muito prático para o nosso dia de hoje. Nós dizemos que somos cristãos, dizemos que somos seguidores de Jesus. E aí logo vem questionamentos: mas é aquele Jesus que disse que tinha que dar outra face? É esse Jesus que come com pecadores? É esse Jesus que visita os enfermos? Esse Jesus que logo no texto diz que veio chamar justos, não pecadores? Ele diz que é os médicos, é os doentes que precisam de médico e não sãos. Por que isso? Quem é esse Jesus? Por que ele disse isso? Por que quando em Marcos ele fala, o jovem rico vem conversar com ele e diz: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele responde: Bom, só tem um que é Deus. Qual que são essas questões? Como é que a gente trata isso? Como que a gente responde? Nós somos convidados a aceitar Jesus e ao mesmo tempo nós somos convidados pelo próprio Jesus a aceitá-lo, e ao mesmo tempo nós somos questionados de quem é esse Jesus. E o blog, e todos esses textos, todas essas funções, todos os documentários realizados no texto, eles têm esse objetivo de tratar dessas questões, ajudar o leitor e agora quem está assistindo o vídeo a se relacionar com esse Jesus, ao ponto de que logo vai ser questionado. E o convite é sempre urgente. Por isso que esse texto, acredito, está registrado aqui para nos mostrar este relacionamento, de que nós vamos entregar a nossa vida para Jesus, nós vamos aceitar, ouvir o convite, não vamos fazer como o jovem rico, afastou-se triste e abatido, mas vamos fazê-lo de forma alegre, com júbilo, com gozo. Esse é o convite que eu quero fazer para você hoje que está assistindo o vídeo. Ouça esse chamado. Quando Jesus o chamar, e ao ouvir e ao aceitar, procura conhecer quem é esse Jesus que você aceitou. Esse Deus que se revela na Bíblia através de Cristo Jesus. Embora ele tenha dito: bom, só existe um, que é Deus, ele está dizendo: você está disposto a reconhecer que eu sou Deus e que eu, por consequência disso, sou bom? E me despeço com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém.